Olá, pessoal, eu sou a Shaira E eu sou a Luísa. e esse aqui é mais um episódio do podcast Jovens Afroempreendedores e hoje com a gente está Tia Tan. Ela é estudante de Relações Públicas, poetisa e está traçando um caminho no meio do Islã. Bem-vinda, Tia Tan. Muito obrigada, é uma honra finalmente estar com vocês, né? A gente já tá por trocar esse papo faz muito tempo, eu tava muito ansiosa, que bom que rolou. Espero que vocês estejam bem hoje. E sempre, né? De preferência, né? Antes da gente começar, então, o pessoal que está ouvindo, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Seguir a Tia Tan, que é eu, Tia Tan, né? No, nas Isso, redes sociais. E Odabá, Associação de Afroempreendedorismo em todas as redes sociais. E, na verdade, no Instagram é odabá.br. Então, começando com as perguntas, me fala um pouco de ti, quem é a Tia Tan, um pouquinho um resumo da tua história. bom, eu sou a Tia Tan, eu tenho 25 anos, eu sou estudante de Relações Públicas, eu escrevo, que eu tenho registro, assim, acho que acredito desde os 11, mais ou menos, onde eu exerço a escrita, assim, de forma de poesia, assim, né, no caso. E, enfim, depois eu comecei a encontrar na escrita, sempre foi a minha válvula de escape, na verdade, né? Então, a minha existência, assim, é escrevo, logo existo. Então, tipo, tudo é muito no meio disso, né? Hoje eu me encontro nesse caminho de achar novas possibilidades assim dentro da arte, de não me limitar, né? Então, acredito que no momento seja isso, uma artista em transformação, né? E conta pra gente como que foi estudar, né, relações públicas, como que foi pra ti, como tá sendo pra ti, quanto estudante, tu trabalha nessa área, fala um pouco mais disso pra gente. Então, eu, na verdade, comecei fazendo jornalismo na Unicinos lá em 2017. Achei muito engessado. Gente, quem estuda jornalismo, por favor, não fique com ódio de mim, tá? Quando eu fiz, eu achei uma coisa muito, sei lá, pouco dinâmica, assim, sabe? Embora eu tenha ficado só um ano, não fiquei durante muito tempo, assim, mas não, acho que não atendeu ao que eu esperava, assim, eu sempre fui muito apaixonada por rádio, então o meu sonho era, sei lá, fazer o Mix TV, sabe? Quando tinha ali na Atlântida, enfim, eu queria fazer esses bastidores que eu acho incrível, e mas aí não me adaptei, acabei trocando, daí eu retornei para a Unicinos em 2020, que foi quando eu conheci Relações Públicas, que na verdade foi um achado, porque não estava dentre as minhas opções, eu queria fazer relações internacionais e mais algumas outras coisinhas, mas sempre uma coisa sem ter muita relação com a outra, então, tipo, ou era relações internacionais ou era história, tipo, uma coisa Nossa, assim, bem. E aí eu vi que a minha nota ela não tinha sido muito grande para eu retornar para o jornalismo, que era a ideia inicial, porque também teve essa minha transição no meio, então eu já não conseguia mais me ver nos mesmos espaços, teve toda uma descoberta, e, tipo, foi quando eu comecei a frequentar o slam também, então era muita coisa que estava acontecendo na minha cabeça ao mesmo tempo, eu não estava conseguindo lidar. E aí eu acabei lendo um resumo, assim, bem por cima, assim, bem bobo, de relações públicas, eu pensei, olha, comunicação, o slam, então ficou uma coisa que eu achei que casaria, e foi assim que eu entrei em relações públicas. E aí eu me apaixonei pelo curso no primeiro semestre, foi incrível. E meio que a minha ideia desde sempre que eu comecei, desde 2020, quando eu entrei no curso, era como que eu ia conciliar o slam e a academia, assim, sabe? Porque era muito, já que era comunicações, eu via muito o que, que eu podia tirar da universidade e colocar dentro das comunidades de slam que eu estava participando. Então sempre foi muito essa ideia, né? Eu me formo agora no primeiro semestre de 2024, e aí o tema do meu TCC é Slam, a poesia que salva vidas através da fala escutativa. Então, tipo, meio que acredito que tenha dado certo, assim, essa ideia, né, de casar. Eu não tive nem dúvida, tanto é que acho que desde o segundo ano de faculdade eu já sabia que no meu TCC eu ia falar sobre o Slam, que eu acredito que foi mais a forma, como tudo que eu estava aprendendo na universidade estava saindo de retorno para a comunidade, eu sinto que o meu TCC é o retorno dessas experiências que eu reuni no Slam para dentro da universidade daí, sabe, fazer o caminho inverso. Então foi mais ou menos nesse sentido, assim. Não foi planejado, mas acabou dando certo, assim, sabe?
Era uma ideia, mas acabou dando muito certo, assim. Início de um sonho deu tudo certo. E me conta como é que foi esse processo de tu entrar no slam. Primeiro, vamos começar do começo. Explica pra gente o que que é o slam e depois como é que tu entrou nesse processo, como é que foi esse processo de se tornar poetisa, de se tornar parte do slam, né? Só pra Uhum. gente entender um pouco. Então, o slam são batalhas de poesia, né, que surgem na década de 80 em Chicago com Mark Smith, dentro de um bar, assim, com uma temática muito de entretenimento, também de acessibilidade, né, à poesia, assim. E em 2008, a Roberta Estrela Dalva ela traz o slam para o Brasil num caráter muito mais público, assim, né? Nesse formato que a gente conhece hoje, que é a gente está reunido nos centros das cidades. Claro que hoje já está em outros espaços e ainda bem, é super necessário, mas nesse intuito de ser na rua, para que várias pessoas que estivessem transitando ali pudessem parar e participar desse momento. E aqui no Rio Grande do Sul chegou em 2016 com alguns coletivos assim que estouraram ao mesmo tempo, com algumas semanas de intervalo entre eles, mas Isla RS, Isla Peleia, Isla das Minas, Isla Liberta, tipo, eu sei que foram esses coletivos, assim, que surgiram, esses 5 inicialmente, assim, que surgiram, e depois disso, enfim, virou essa enxurrada de outros coletivos que também surgiram, cada um com suas temáticas diferentes, né, o que a gente fala do diferencial do slam é que tudo que a pessoa tem, que o artista tem ali na roda é o seu texto e a sua performance, então a gente não usa acompanhamento musical, a gente não pode usar adereço, a gente não pode usar objeto cênico, tudo que o poeta tem ali é a sua letra, é a sua poesia e o centro da roda, né? E aí, como eu iniciei no meio de tudo isso, como eu tinha comentado antes, eu escrevo desde sempre. Sempre foi a minha forma de refúgio. Sempre fui uma pessoa que me comunico muito melhor escrevendo. Eu escrevo para organizar as minhas ideias. É muito normal eu estar com algum incômodo e eu não conseguir expressar, assim, falando, como se eu estivesse falando com vocês, o que tá me incomodando, mas a partir do momento que eu pego a caneta e o papel, eu escrevo e daí eu penso, nossa, é isso. Ah, tá, então agora eu sei o que fazer, sabe? Agora eu consigo ver o que é esse incômodo, enfim, essa emoção, eu consigo ver o que é isso e a partir disso eu trabalho. Então, nunca fui muito de falar. Agora que vocês estão me vendo ser uma palestrinha, fica até difícil de acreditar, né? Que eu não era comunicativa dessa forma. E a escrita, ela me fez eu me entender enquanto pessoa, e o slam me fez potencializar e me desenvolver, assim, sabe? E é muito louco porque o slam me ensinou coisas básicas, como, por exemplo, eu não sabia dizer não, eu não sabia me colocar nos lugares. O slam, ele me possibilitou isso, sabe? O slam me ensinou esse desenvolvimento pessoal, assim, sabe? Tipo, de me colocar no centro, de ser protagonista das minhas falas, de ser protagonista das minhas ações. Eu acho que esse é o mais incrível do slam, sabe? Espaços onde a gente não se via, não tinha voz, eu acho que o principal de tudo, né? Não se via como integrante da sociedade, enfim, não se via como participativa, realmente não se via vista, né? A gente sempre foi muito invisibilizado, assim, então quando o slam surgiu e quando eu conheci esse movimento, foi mais um grito, assim, sabe? Foi tornar prático aquilo que eu já fazia. Então foi uma mágica, foi começar a ver o mundo colorido, assim, sabe? Você tá no centro da roda, você vê as suas letras, você conseguir conversar com as pessoas e conseguir se comunicar. E o mais louco de tudo isso é que eu tava falando, eu tava vendo que as pessoas estavam se identificando comigo. E daí, no meio disso, eu conheci pessoas incríveis, tive muita sorte, assim, de conhecer pessoas incríveis que partilham das mesmas ideias que eu no meio de tudo isso. E já partindo disso que tu falou do final, de ver que as pessoas estavam se identificando contigo, como que foi pra ti, tipo, esse momento, assim, de, meu Deus, as pessoas se identificam com o que eu tô escrevendo e eu quero continuar e tá sendo muito legal, como que foi pra ti, tipo, essa chavezinha que virou? Foi muito. Pode parecer bobo, porque, assim, a gente. Nenhuma experiência é individual, né? Então. Só que, ao mesmo tempo, as minhas poesias, elas nunca foram para. Eu nunca fui uma pessoa que, tipo assim, nossa, eu quero ser uma ativista, eu quero que as pessoas se identifiquem com o que eu falo. Tipo, as minhas poesias, elas vieram muito como autolembrete para mim, sabe?
sempre foi nesse contexto, assim, de falar para me salvar, de falar coisas importantes, tipo, na minha realidade. Eu acho que a partir do momento em que a gente fala as palavras, primeiro é só um pensamento, a partir do momento que a gente fala, ela se torna realidade, né? Então, eu sempre levei muito as palavras nesse sentido, assim, de materialização. Então, fala. Eu lembro até hoje, assim, a primeira vez que eu vi alguém chorando com alguma poesia que eu fiz, e eu fiquei assim, nossa, tipo, foi um susto, eu não sabia o que eu fazia, sabe? Tanto é que as pessoas falavam assim, nossa, eu me identifiquei muito com aquela poesia, eu falava, eu sinto muito. Eu não queria, sabe, que tu se identificasse com algumas delas, porque era sobre, enfim, transição capilar, sobre racismo, sobre opressão, e daí ver as pessoas, tipo, por mais que a gente saiba que é um caminho que nos liga, né, porque vivemos em sociedade, mas assim, teve esse choque de não saber lidar com isso, sabe? De não saber lidar. E aí depois, ao mesmo tempo de que o primeiro slam que eu fui jurada no slam. E aí, depois que eu vi, isso foi no Slam das Minas, e aí depois que eu vi o que todas aquelas minas muito fodas tinham para falar, foi aí que eu me identifiquei com elas e comecei a competir, porque eu também já tinha textos. Eu falei assim, nossa, cara, então o que eu escrevo é poesia? Porque daí também na época que eu comecei a escrever na escola, tudo que eu tinha de conhecimento era, sei lá, Shakespeare que eu via, sabe? Então, e a minha forma de escrita não encaixava com aquilo ali. Eu tentava colocar e conjugar verbo das formas mais variadas possíveis, assim, mas não ficava. Perdia o sentido para mim, sabe? Não era aquilo que eu queria dizer. Então, a virada de chave, assim, ela me assustou um pouco e demorou, sabe? Tanto é que nas minhas primeiras poesias eu escrevi em terceira pessoa, que eu não conseguia falar eu não conseguia. E talvez nem quisesse, sabe? Falar com aquelas poesias fossem experiências próprias, por mais que já ficasse subentendido, assim, sabe? Então, rolou esses processos, assim, primeiro de eu querer esse afastamento e talvez ser uma contadora de histórias, só que para mim eu tava contando a minha história, mas tem as pessoas saberem. E aí depois, quando eu vi, eu já tava falando, assim, sabe, sobre minhas questões pessoais mesmo, mas foi muito louco essa virada de chave. Assim. Acho que a gente nunca acostuma, na verdade, né? Hoje tá mais tranquilo, mas no começo foi um susto, foi um susto. E já linkando com esse assunto que a gente tá, teve algum momento marcante nessa tua jornada com o slam, que nem tu falou, da pessoa que se identificou com a tua poesia, teve alguma coisa que, tipo, te marcou e ali tu viu que tu tava fazendo a diferença, ou tu tava indo no caminho certo, alguma coisa assim? Teve alguns, assim. Acho que a primeira vez foi na minha primeira final regional, que foi em 2018. A minha família toda foi me apoiar. E o meu irmão mais velho, ele tem muito essa questão, assim, de não chorar, sabe? Essa questão do homem preto, assim, né? Tipo, de não chorar, não. Foi a forma como ele foi criado. Então, ele tem muito essa questão, assim, de não expor os sentimentos dele. E aí, a hora que ele me viu, que foi na Imperatriz ainda, e aí, a hora que ele me viu em cima do palco recitando a poesia, ele desatou a chorar na frente da minha mãe, na frente da minha cunhada, na frente dos meus sobrinhos. E para mim foi assim, ali eu vi que a poesia ela estava mudando as minhas relações, sabe, dentro de casa. Estava mudando a minha estrutura familiar. E aí, a partir dali a gente começou a ter vários diálogos, sabe? Tanto eu com a minha mãe, com o meu irmão, a gente conseguiu se aproximar muito mais, assim, pela arte, pela poesia. Acho que esse foi o primeiro momento em que eu vi o poder da palavra, assim, de se comunicar de fato, sabe? Em comunidade, assim, com os meus ali. Foi um momento que eu achei incrível. Depois teve a final regional de 2019, e ali, quem veio dizer que se identificou com a minha poesia e que gostou muito do que eu estava falando foi a mãe dos outros competidores que fizeram parte da regional comigo. Então, aí foi um outro teto, assim, porque tem uma poesia minha que eu fiz para minha mãe que se chama Maria Bilhosa, e é em homenagem às mulheres pretas, assim, sabe? Toda a trajetória, enfim, que o nome da minha mãe também é Maria, todo mundo conhece uma Maria, muito nesse sentido, assim. E daí a mãe dos outros competidores estava ali junto comigo, vieram me dizer que amaram a poesia, que elas conseguiram se ver, e ali também foi a questão, acho que, de outras Marias que vieram me abraçar, sabe? E aí eu senti um abraço, um colo de mãe também, aí eu que chorei, e todo mundo chorou, foi uma coisa assim muito, muito doida. E por último, eu acredito que. Nossa, gente, agora eu vou falando aqui. Ah, são vários momentos assim, mas que fizeram
Vai falando. Sei lá, que eu fui pro Nacional, que eu fui em 2019, no torneio Nacional Singulares, também foi muito massa de ter ido, porque foi a primeira experiência que eu tive com slam fora do estado, né, e não teria acontecido tão cedo se não fosse pela arte, né, tipo assim, foi tudo custeado por eles, foi a oportunidade, né, que o slam deu, assim, então a minha perspectiva ampliou, assim, do que era o movimento, do porquê que eu fazia, do porquê que eu tava ali, foi muito legal de estar representando o estado, de ver meus amigos torcendo por mim, sabe, da ida para o aeroporto, eu nunca tinha pego um avião na minha vida, fiz isso pelo slam, sabe, então isso também foi muito foda. Ai, que E incrível. ano passado eu fui na fase e foi num momento muito difícil do meu entendimento, assim, sabe, enquanto permanecer no slam, por que eu tava no slam, revisitar de novo, sabe, esses porquês e esses motivos do porquê que eu tava fazendo o que eu tava fazendo. E naquele momento eu vi que as minhas preocupações do porquê que eu tava questionando isso eram tão bobas, sabe? Tão pequenas, assim. Tu tá naquele momento dividindo poesia e aprendendo. Nossa, foram aulas, assim, sabe? Daí eu só me senti muito grata de poder estar vivendo isso e estar nesses espaços e estar aprendendo com as pessoas, sabe? Pela arte de novo. E foi ali que a arte me salvou de novo, depois de 6 anos, e eu sempre falava assim, nossa, agora que a gente vai se acostumando e vira uma zona de conforto também, né? Eu ficava, é difícil acontecer alguma coisa que me, sei lá, que me balance, que me tire, assim, acho que a gente acaba automatizando as coisas, assim, né? E ali eu vi de novo o poder da arte. E eu me senti muito grata de ter essa oportunidade, sabe? Vem muito na minha cabeça, assim, o fazer valer. Por que eu tava ali, sabe? Eu acho que foi um ensinamento. Foi uma coisa tipo, tu tá duvidando, mas olha só os espaços onde tu tá, olha só o que tu tá aprendendo, olha só a modificação que tá acontecendo contigo pelos espaços onde tu vai. Então, já que tu tá nesses espaços, faz valer, sabe? De que forma que tu pode agregar, de que forma que tu pode ajudar. Então, acabou sendo um aprendizado muito mútuo, assim, né? Então, esses momentos, assim, foram muito, muito, muito especiais, assim, me salvaram e me reconectaram várias vezes, assim, é o que me segura, né? Tipo, lembrar de tudo isso, assim. Ai, adorei. E, tipo assim, falando em momentos marcantes, assim, do Rap em Cena, por exemplo, como que foi pra ti? Tu, claro, já participou de outros lugares nacionais, mas o Rap em Cena acho que é um lugar que a gente também tem aqui no Sul mais, né? Dessa Sim! conexão com outras pessoas, enfim. Como que foi pra ti participar do Rap em Cena? Ai, eu participei do Rap em Cena pela uma curadoria dos poetas vivos, inclusive, salve, amigos, beijo, amo vocês. E o primeiro ano que eu fui, como é que eu posso dizer? Ele foi muito marcante, porque depois que eu entrei na organização do Slow Conexões, que é quem pensa coletivamente como vai ser a final estadual, eu não pude mais competir. Então, eu que estava competindo 4 anos seguidos até então, optei por parar e expandir o meu conhecimento, assim, né? Já acho que foi uma coisa que foi levando a outra, enfim. E eu competi naquele ano só no Rap em Cena. Só no Rap em Cena eu fui pra competir. E aí eu fui competir logo no Rap em Cena, sabe? Minha cabeça ela tava meio assim. Então eu fui muito com saudade, sabe? De ouvir. Porque sempre rola essa expectativa quando você tá competindo com outras pessoas no slam. Porque tu nunca sabe quando que o teu nome vai ser chamado, tu nunca sabe o que vai acontecer. Sabe aquele friozinho na barriga, assim, eu vou ser chamada, eu vou recitar, e eu tava com muita saudade disso, eu nem sabia. Eu tava com aquele nervosismo de novo, não que não dê nervoso quando tu tá apresentando, assim, né? Mas tu tá competindo totalmente diferente. E tu fazer isso, e aí, de novo, eu tava com os meus amigos, eu tava com os meus, eu tava com outras pessoas que eu não conhecia, eu tava, sabe? Aquela emoção de receber nota de novo, que eu não sabia mais como é que era aquilo. E aí eu competi só no Rap em Cena depois de, sei lá, a última vez que eu tinha competido tinha sido em 2021. E eu voltei de novo em 2022, em outubro. Então, assim, era muito tempo que eu só tava recitando, fazendo versinhos e não com aquela preparação mesmo de competição, assim, tal. E ter feito isso na construção, assim, dos poetas que também são meus amigos,
tudo tornou um momento muito especial, sabe? Foi especial porque eu tava com eles, foi especial porque eu tava muito tempo sem competir, foi especial pelo festival onde a gente tava, pela oportunidade de estar ali. Então, tudo foi muito incrível, sabe? Foi muito incrível. Então, aquilo ali é mais um gás, foi mais uma sensação de nostalgia, assim, sabe? Foi mais uma, eu ainda sei fazer isso, achei que eu tinha esquecido. Nesse sentido, assim, também. Pô, competi com o Bernardo Machado, com o Michael Peniat, sabe? De com os meus amigos, com a Brenda. Então, foi muito. Tava com saudade. Foi muito bom ter vivido esse momento. E ano passado, eu tive a oportunidade de alguns outros amigos meus que estavam também no festival, viram meu trabalho que não conheciam, colegas de trabalho. E eu sempre fiquei muito assim, tipo, se o pessoal do meu trabalho soubesse coisas que eu falo. Tipo assim, bora de lá, os posicionamentos. E eu não sabia se estava muito a fim de misturar as coisas, sabe? Eu tava meio assim. E, no fim, foi a mesma questão de abraço também, onde as relações, assim, elas viraram amizades de fato. E daí bom, é isso, sabe? Tá tudo bem, mas ressignificou muito esses momentos, assim, sabe? Foram vários tetos. Não é nem me conta, eu queria que tu. Tem muita gente aqui no podcast Jovens Afroempreendedores que eles vêm aqui para se inspirar, né? E como é que tu daria um conselho para alguém que quer começar, quer entrar no slam, quer trabalhar com a poesia também, quer trabalhar assim como tu na poesia? Como é que foi o teu caminho para te, tipo, se alguém quiser saber como começar, onde encontrar as coisas certas, as pessoas certas, as conexões certas, por onde essa pessoa iria? Então, para entrar no slam, o slam ele é muito próximo da gente e já começou o circuito novamente, assim, eu vejo que já tem algumas comunidades se organizando. Semana passada teve slam do Trago. Então, lá no Instagram da página do Slam Conexões RS, tem um link que é o Linktree e lá tem o Instagram de todos os coletivos de slams que tem mapeados até o momento, tipo, até ano passado, tem todos lá. E aí no perfil a gente só segue também esses coletivos. Então é só entrar nas pessoas que a gente está seguindo, que tem todo mundo lá. A gente não. Tem algumas páginas que postavam calendários, assim, eu não sei como é que eles estão apreciando, assim, né, se organizando, mas a partir dali é só entrar no Instagram e daí tu consegue ver, entrar em cada comunidade, ver quando que vai ter essas competições, assim, e tal. E eu acho que, assim, uma coisa que eu posso falar é que se ficar esperando o momento certo, não tem momento certo, sabe? Tipo, vai com o teu caderno mesmo que tu tem, vai com as letras que tu tem. Acho que no começo ficava muito presa em, essa rima, essa construção, essa poesia, ela não tá muito boa pro slam, sabe? Eu acho que eu posso falar isso de outra forma. Ficava me prendendo muito, né? Sendo que no começo eu peguei o meu diário e eu fui com o meu diário tremendo, sabe? Primeira vez que eu fui recitar no slam. Então eu acho que é muito isso, não fica esperando o momento certo, porque daí tu vai meio que criando uma justificativa, né? Tipo, hoje não sei o quê, amanhã não sei o quê também. Então vai assim, sabe? Vai, se não se sente confortável na primeira vez para recitar, vai no verso livre, vai participar, entendeu? O slam, ele é algo que não só para competir, né, ele é mais um local de escuta do que de fala, acredito eu. Então, também é modificado e aprende muito escutando, né? Às vezes te dá insight para escrever as tuas poesias, ouvir os outros poetas que estão ali competindo. Então, acredito que só estar inserido nesse meio já vai fazer com que tu tenha vontade de estar ali recitando também em algum momento. E eu acho que é a Lu que vai falar agora, mas para engatar em outra coisa, qual foi o ponto que tu acha que foi o mais alto que tu chegou? Tipo, essa foi uma conquista gigantesca pra mim, que foi um ponto alto. Não é de pouco diferente. É mais ou menos parecido com a pergunta do momentos marcantes, mas que pode ser a mesma coisa também, né? Mas um ponto mais alto onde tu chegou com o slam. Ou na tua vida, pode também ser fora do slam, quem sabe? Eu acho que 2018, 2019 foram os anos que de fato eu mais me dediquei assim Uhum. de pro slam. Primeiro porque em 2018 surgiu o Coletivo Universo, assim como já tinha os Poetas Vivos, então naquele momento tirou a visão do eu só, sabe? E eu aprendi do eu fui para nós e como construir em coletivo
Peraí, gente, voltei, achei que eu tinha caído, desculpa. E como saiu do eu para ser nós, e eu passei a ver a construção da poesia, tipo, escrever em conjunto, escrever em grupo, ser em grupo, que era uma vivência que eu não tinha. Então, o Coletivo Universo hoje é The Blacks, beijo, amigos, amo vocês também. E foi muito louco, acho que foi essa virada de chave do eu pro nós, assim, tipo, de me ver em coletivo, também foi o momento de virada de chave, onde eu vi que o slam, ele estava virando uma forma de trabalho também. Porque a partir dali a gente começou a ser chamado para apresentações em escolas, a gente começou a ser chamado para fazer alguns outros trabalhos, algumas outras apresentações, a gente fez algumas viagens, então a partir dali eu vi que dá para viver de arte, sabe? Que a gente sempre tem essa, a gente sempre não, né? Não a gente, mas sempre é imposto essa ideia de que é hobby, de que não é algo que seja para ser levado a sério. Então, em 2018, eu vi que a arte, sim, ela era um trabalho e que eu podia fazer esse trabalho. Então, eu acho que esse foi o primeiro momento, assim, de virada de chave. E o segundo foi ter ido para o Torneio Nacional Singulares em São Paulo, porque todo mundo que compete no slam, acredito que a maior parte das pessoas, elas queiram ir para o nacional, né? A gente compete ali nesse momento para estar na regional e depois da regional ir para o nacional. Então, nesse momento, eu acho que foi o mais importante, assim, sabe? Tipo, ter ido por torneio nacional singulares, porque foi presencial em 2021. Eu fui representante do Rio Grande do Sul, mas foi online porque era no meio da pandemia. E aí foi um outro teto também de como que tu recita, assim, pelo celular, compete, assim, com o celular, já que tu tem problemas de conexão, enfim, tu tem outras problemáticas. E como não foi uma experiência presencial, como a gente está acostumado a sentir, foi diferente. Não foi menos importante, mas foi de uma forma diferente. Mas como lá em 2019, no Torneio Nacional de Singulares, eu fui presencial, eu peguei um avião, eu fui com as pessoas, conversei com as pessoas, eu conheci Capão Redondo, eu conheci outros artistas ali de São Paulo, que eu era muito fã, não sabia nem como é que eu falava com as pessoas, assim, sabe? Rolou esse momento chat, assim. Então, encontrar as minhas inspirações lá também, acho que esses dois momentos foi aonde eu me dediquei mais e colhi mais frutos por isso. Não que agora eu não tenha feito tanto, mas são prioridades, né? Tem trabalho, a gente tem outras coisas para fazer, então a gente acaba escolhendo as batalhas que a gente quer travar. Mas acho que esses 2 anos iniciais, assim, foram muito bons. E agora, a gente tá se caminhando pro final. Depende do que tu quer perguntar. Ah, tá. Não, eu ia perguntar como ela se vê. Não, não era isso, calma. Perdi a pergunta Tá tudo bem. Aí eu sei onde cortar. aqui. A gente sabe, né, que o slam, ele é feito de pessoas, muito mais de pessoas de comunidade, enfim. E tem algum ponto negativo, assim, que tu acha que dentro dessa comunidade do slam das minas, enfim, tu acha que pode melhorar? Assim, tanto para as mulheres negras quanto para as pessoas, assim, tu vê algo que ainda, a visão ainda é muito reta, assim, muito séria. O que eu vou te dizer? O slam, ele é um lugar muito democrático. Acho que situações ruins não se sustentam, sabe? Porque tu tem muitas pessoas participando. Então, sempre, se alguma coisa estiver rumando para o caminho errado, sempre rola uma intervenção, assim, sabe? Até porque todo mundo que faz parte dessas comunidades, a gente acaba se vendo muito, a gente acaba se conhecendo, a gente acaba trocando essas ideias, assim. Então, eu acredito que, óbvio, né? A gente convive com pessoas, rola muito desgaste nas relações, assim, porque rola em qualquer lugar. Então, eu acho que é mais a forma como tu lida com isso, entendeu? Então, é normal que a gente tenha divergências de ideias, e é por isso que cada coletivo tem a sua autonomia também, porque daí, qualquer coisa, você faz o seu slam, se tu acha que essa ideia funciona melhor para ti, funciona melhor para tua comunidade. Então, tu acaba vendo outras percepções de outras oportunidades de melhoria, né, para si, a partir da experiência com o outro. Então, eu acho que é muito uma questão de que rola, como é que eu posso te dizer? Rola muitas coisas, sabe? O slam, ele é muito de todo mundo, ele é muito aberto, então qualquer coisa que tente
que tente interferir nisso não se sustenta. Não tem como, porque são muitas pessoas envolvidas, então meio que rola um senso assim, tipo, amiga, olha só, eu acho que aqui a gente vai ter que conversar um pouco sobre isso, sabe? E aí, a partir disso, a gente melhora, vai indo, e a gente, porque no fim, a gente tá ali pelo mesmo motivo, né? A gente sabe o que que a arte, o que que a poesia fez na nossa vida, então isso sempre acaba prevalecendo. Com algumas marquinhas ali, algumas coisinhas que a gente vai melhorando, o tempo vai passando, você aprende a trabalhar, né? Mas, no fim, é tudo pela poesia, então meio que, sabe, as prioridades. Tipo, não concordo com isso, então, né? Mas bem, a gente vai lá, supera isso em prol da arte. Então, mais ou menos essa ideia. Entendi. E me conta, tem alguma coisa, tipo, tu tá trabalhando agora? Agora, Fora o slam? sim, trabalho. E como é que tu vê a mesclagem do teu futuro com o teu trabalho, né? Tu faz relações públicas, tu já trabalha, não sei aonde tu quer chegar, mas como é que tu vê a mescla dos dois da Tchatã poeta e da Tchatã que trabalha com relações públicas, que trabalha com o teu trabalho agora? Como é que tu une essas pessoas? Então, eu não unia. Eu não unia. Eram pessoas bem separadas, assim. A Tietã e eu fora, assim, sabe? Sei lá, se a gente pode dizer que era um alter ego, não, nunca foi um personagem. Um alter ego. Mas a Beyoncé tem, né? Eu não sei, era É. uma coisa assim, sabe? E só que daí agora, esse ano, particularmente falando, é um ano onde é os dois, sabe? Tanto a retificação do nome já veio proposta nesse caminho, então hoje já não é só Tietã e não é só Vanessa, hoje é Vanessa, Tietã Mesquita, viu só, relembrei, revelei. Então, o meu melhor amigo, o Jeff, ele sempre fala assim, nossa, a Vanessa ia detestar a Tietã se elas se conhecessem, sabe? Tipo, porque eram coisas muito espaçadas, pra você ter uma... Então, eu não fazia, eu sempre fiz essa separação, então agora eu tô trabalhando na união, assim, sabe? Embora eu ainda prefira que me chamem só de Tietã, mas, mas eu entendo que a gente está aqui pela Vanessa, por todo o caminho triado. Eu agradeço muito pelo surgimento e nascimento da Tietã, assim, também. Eu acho que porque foi o momento onde eu me desenvolvi, eu aprendi a me colocar, me conheci, sabe? Tipo, então, convivendo, sociedade. E esse ano eu acho que está sendo mais desafiador, assim, que é esse momento onde eu quero chegar, sabe? Exatamente esse o ponto. Porque conforme a gente vai vivendo, as prioridades mudam, como eu falei. Então, eu estudo comunicação, tenho o slam, só que eu trabalho com logística, sabe? Então, são coisas que não se fecham, assim, são caminhos muito distintos. E agora, com a conclusão desse curso que eu estou fazendo, com a conclusão da faculdade, com a virada de chave dentro do slam também, que agora eu também estou repensando o meu caminho, sabe? São 6 anos bem vividos até aqui, mas aí também como que eu posso explorar mais, no que eu posso agregar mais, sabe? Então tá rolando esses questionamentos, assim, que eu acho que são conflitos de interesse mesmo, assim, não entender até onde eu posso ir, até onde eu vou, o que eu posso fazer daqui para frente. Tenho muita vontade também de começar a desenvolver meus sons, assim, tipo, antes eu fazia participações em alguns sons, tem um que é com 3R, o Chamuel, tem alguns sons que eu fazia, assim, tem a Bart também, que ela fez a gravação de um DVD, e aí eu fiz parte desse recorte com ela com poesia, então são caminhos a serem explorados que eu acho que eu não explorei 100%. Então, é muito desafiador porque tá tudo em aberto. É muito bom porque você pode descobrir caminhos novos, mas para isso é encerramento de ciclo, né? E aí, quais ciclos que você encerra, como é que você faz isso? Porque, querendo ou não, rola o apego, né? É muito tempo, é muita coisa, do que você vai abrir mão. É assim, ó, tá tudo tá tudo em aberto. Tá tudo em aberto. Assim. E demanda tempo, né? Eu tenho que me acostumar e tento pensar assim, que eu não preciso de todas as respostas agora. Então a gente vai vivendo um dia de cada vez, vai pensando um pouquinho a cada pouquinho, e também aí entra um outro teto que é
a poesia para além do slam também, né? Porque eu já fui poesia, eu sempre fui poesia antes de chegar no slam. Chegando no slam, eu potencializei isso. Então, como é que você faz? Você tem que continuar o caminho, sabe? Senão você estagna. Então, Sim. de onde é que a gente vai agora, entendeu? Sim. Claro que, assim, eu não me vejo sem o slam. Em momento algum, o slam, ele mudou a minha relação familiar, mudou a minha relação comigo mesma. Não tem como eu te dizer assim, ai, nossa, vou sair do slam. Não tem como, porque é isso, sabe? Gosto muito do que faço, gosto muito de estar nesse espaço. Então não é algo que eu consiga deixar. Mas vamos ver os próximos capítulos. Vamos ver. Vamos ver os próximos capítulos, assim. Mas é de se pensar assim, né? Tipo, a gente tem motivações muito fortes, eu acho que é só por isso que a gente continua fazendo o que quer, né? Se tu não tem um motivo muito forte, não se sustenta também, você vai acabar se perdendo de si mesmo, né? Então, volta e meia é bom, importante, assim, tu revisitar as tuas questões, as tuas prioridades, as tuas metas. Mas eu acho que para esse ano, assim, eu quero dar mais uma explorada no meu lado musical, assim, sabe? Ver ver o que eu consigo fazer, ver que outras áreas eu consigo trabalhar, sabe? Vi que eu gosto muito de eventos, organizar uma final regional, ajudar o pessoal a construir esse momento, assim, é muito legal, é muito incrível. Então, o que mais eu consigo fazer, sabe? Eu acho que essa é a pergunta para 2024, assim. Que ótimo, então. A gente vai encerrando por aqui, mas foi muito importante até para a gente te conhecer. Muito obrigada por compartilhar um pouquinho da tua história, porque eu acho que tem muitas pessoas, tipo, jovens, principalmente jovens, que nem a Luísa falou, né? O pessoal que gosta, e principalmente o slam, é muito concentrado de pessoas mais da periferia, e eles querem se inserir nesse mundo. Então, ter pessoas como vocês aqui no podcast é uma inspiração para eles saberem como é a experiência realmente de estar ali e como entrar, como é o dia a dia, né, vindo por vocês, porque a gente também entrevistou a dona da roda, não lembro se tu conhece ela. Sim, a nega Mari, minha amiga E foi a maravilhosa. Mari. A gente entrevistou ela também. Então, ter vocês aqui, que são realmente exemplos da comunidade, é muito bom. Então, muito obrigada por compartilhar um pouquinho da tua história, da tua experiência, das tuas ambições de futuro, que agora a gente está por dentro de tudo. Eu que agradeço, foi muito importante, porque já comecei o ano muito bem, né, tendo essa conversa com vocês. Como eu falei antes, a partir do momento que a gente fala, a gente materializa as coisas, né? E aí, conversando com vocês, dá um gás, né? Primeiro trabalho, assim, de 2024, e a gente já começamos da melhor forma, assim. Então, agradecer pelo convite, agradecer por ter esse momento com vocês também, foi muito importante para mim. Tá bom, então, Lu, quer falar alguma coisa? Sim, eu adorei. Eu sempre gosto de estar participando desses momentos, assim. E eu já conhecia a Tchatã e falava nele. Mas saber um pouco mais de ti foi incrível e é isso. Espero que a gente possa ter outros momentos de conversa. E sempre que tiver uma porta aberta, pode entrar. A gente deve, quer dizer, como é que é a frase? Tá, sobre uma porta aberta, eu vou entrar, Preferência. então. Se tu tiver uma porta aberta, tu entra. Tá, fechou. Ó, corre! Mas é isso. Obrigada por estar aqui. E, gente, último recadinho: conheçam o Slam. O Slam é mágico, ele é uma porta de desenvolvimento, ele é uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de ensino, mas eu acho que mais do que tudo isso, ele é uma ferramenta de conhecimento pessoal também, entendeu? Então, eu tento sempre ver o Slam como essa porta de entrada para a arte, porque me ligou muito a cultura hip hop, me ligou muito a essas redes de apoio que eu tenho hoje, me ligou muito com as relações que eu tenho também. Então, o slam, ele realmente salva vidas, sabe? Então, conheçam, vejam, sigam, acompanhem. E é isso, viva a arte! Tá bom, muito obrigada por isso, por tudo que tu compartilhou com a gente. E, pessoal, a gente fica por aqui. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Todas as redes sociais vão estar aqui na descrição, inclusive da Tia Tan, para vocês seguirem, conhecerem mais um pouquinho dela, do trabalho dela. E até o próximo episódio. Beijinhos. Beijo! A gente